23 de outubro de 2017. Palmeiras ganha do Grêmio e assume a vice-liderança do Brasileirão. Santos sofre, mas derrota o Atlético Goianiense e continua sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Fábio Carille faz mistério, mas deve manter a mesma equipe do último jogo para o confronto de daqui a pouco contra o Botafogo. Diferença para palmeirenses e santistas cai para 6 pontos. São Paulo marca 2 no primeiro tempo, vence o Flamengo e se afasta da zona do rebaixamento. Você vai ver também um show de gols pelo Brasil e também nos principais campeonatos da Europa. Uhul! Ótima semana para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O programa tá bombando hoje. Flávio Prado, Celso Cardoso e rivalidade paulista acirrada no Brasileirão. O Palmeiras vence a equipe reserva do Grêmio, já era esperado em Porto Alegre, 3-1, mas agora se mantém mais do que nunca na briga pelo título. O Santos também ganhou. Os resultados deixaram o Verdão e o Peixe apenas 6 pontinhos atrás do Corinthians, que ainda vai jogar nesta noite contra o Botafogo. Será que o Timão vai sentir a pressão? Veja os gols da vitória do Alviverde. Na arena do Grêmio, Dudu chutou forte de fora da área. A bola desviou em Marcelo Oliveira e enganou o goleiro Paulo Vitor. Palmeiras 1, Grêmio 0. 6 minutos depois, Paulo Vitor espalmou o chute de Borja e a bola sobrou para Moisés chutar forte e ampliar a vantagem palmeirense, 2-0. Aos 17 do segundo tempo, mais um do Verdão. Mike cruzou forte e Dudu apareceu livre para mandar para o fundo do gol. Aos 33, Michel descontou para o Grêmio, mas não evitou a derrota dentro de casa. Final, Palmeiras, agora segundo colocado, 3, Grêmio 1. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, mesmo considerando que o time que encarou o Palmeiras é o reserva do Grêmio, o resultado foi surpreendente. Tanto que no primeiro tempo o Grêmio até foi mais perigoso que o Palmeiras. No segundo tempo, entretanto, aí o Palmeiras produziu um bom futebol, fez um gol logo de cara, fez o segundo na sequência e tornou as coisas mais fáceis na partida. Uma vitória que deixa o Palmeiras ainda mais otimista em relação à briga pelo título, uma briga que parecia perdida, agora são 6 pontos de desvantagem. Claro que o Corinthians tem um jogo a menos, essa vantagem pode de novo ser ampliada para 9, mas o Palmeiras está no embalo, né? O Santos também, vai falar daqui a pouquinho, mas ainda mais o Palmeiras. Então é como se você estivesse numa estrada, por exemplo, aí você olha pelo espelho retrovisor, vem um carro lá atrás, embalado, dando farol, pedindo passagem com farol alto, não chegou ainda, não colou na traseira, mas está quase perto. O Corinthians vive talvez o momento mais delicado nesse segundo turno. Nunca antes na história desse campeonato o Corinthians esteve tão pressionado, Flávio. E olha que 6 pontos fazem uma vantagem ainda muito grande, mas pelas circunstâncias, como o Palmeiras estava 15 atrás, é bom ficar esperto. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu acho que o Corinthians está muito sossegado. Ainda? Muito sossegado. Ele não jogou. Se ele jogar empatar o jogo com o Botafogo, super natural, 7 pontos de vantagem. Vão faltar 8 rodadas. Se ele tivesse 3 pontos de vantagem, ganhasse o jogo dessa noite, ele iria para 6. A gente ia dizer, nossa, faltando 8 rodadas, o Corinthians tem uma vantagem gigantesca. Ele só está perdendo a vantagem gigantesca, eventualmente vai perder a vantagem gigantesca para ficar com uma grande vantagem. É claro que há o aspecto psicológico, eu entendo o que você fala e tal, pode pesar no psicológico, mas se mantiver tranquilidade, não tem como se alcançar. Se não der bola para a torcida, né? Essa pressão. É só fazer o natural, só fazer o normal. E o normal é não perder hoje no Rio. Na pior das hipóteses, um empate. Vai a 7 pontos. Quando ele fez aquele primeiro turno espetacular, ele terminou a 8. Aí já passaram praticamente 10 rodadas no retorno e ele estaria a 7. Sim. Faltando 8 rodadas para acabar. É como se tivesse perdido um ponto só no final do retorno. Quando faltavam 18 rodadas, ele estava a 8. Hoje, se ele empatar, ele fica a 7. Faltando que é o mesmo 8. Número. Quer dizer, ele está muito tranquilo, Corinthians. Muito tranquilo. Isso nós estamos considerando, se perder, se ganhar, aí é um absurdo. Aí olha a situação que vai estar na segunda-feira, quando o Palmeiras joga à noite. Né? Na segunda joga o Palmeiras. O Corinthians ganha hoje, vai a 9. Ganha da Ponte domingo, vai a 12.
Aí nós vamos abrir o Gazeta Esportiva e falar assim, bom, Palmeiras hoje pode... Olha que loucura que é isso. Simplesmente porque o Corinthians não jogou. Por uma semana. O Corinthians não jogou. Se ele jogou na segunda-feira, nesse mesmo horário aqui, a Michelle pode estar abrindo o programa dizendo o Corinthians tem 12 pontos de vantagem sobre o São Ou posso estar falando Corinthians 3 pontos de vantagem. Claro, mas assim, e aí, eu quero dizer que o Corinthians está muito 3 não, ainda 6. Ainda vai ser 6? Não, se o Corinthians ainda perder... Vai ser 6. Não, o Palmeiras vai jogar na segunda. O Palmeiras vai jogar na segunda. Só na segunda. Ele teria perdido 2. Aí ele teria que perder hoje, perder da Ponte, e aí se o Palmeiras ganhar à noite, aí ficaria, ou o Santos se ganhar, já poderia estar 3. Mas assim, para mim a possibilidade de 12 é muito maior do que de 3. Mas tá muito sossegado pro Corinthians, eu não vejo nada. Claro que tá legal pro Palmeiras, tá preparando uma equipe nova. 3 vitórias seguidas. Isso é legal. Né? Estão embalados. Mas assim, né? Não, sim. Atlético Goianiense, reserva do Grêmio, sem menosprezar. Claro. Palmeiras está dando uma respirada legal e está montando um belo time para 2018. E o Alberto Valentim está mostrando competência. Mas, sabe, depende só do Corinthians. Só ele pode perder o torneio, o título para ele mesmo. Quem também continua sonhando com o título do Brasileirão é o Santos. Ontem o Peixe venceu o Atlético Goianiense por 1-0 e também está a 6 pontos do Coringão. Veja como foi o jogo na reportagem de Adriano Dolfi. Pouco mais de 4 mil pessoas. Público fraco na Vila Belmiro, numa semana tensa, em que o técnico Levir Coupe teria sido demitido e a diretoria mudado a decisão a pedido dos jogadores. Semana também em que a Vila Belmiro foi pichada após o duelo com o Sport. E alguns atletas foram cobrados no jogo com o Atlético Goianiense. Os alvos da torcida foram o meia Lucas Lima e o lateral Zeca. Você viu a postura dos dois em campo hoje? Jogaram bem. Você acha que tem alguém parecido com eles no futebol brasileiro? São os melhores na posição praticamente. Estão entre os melhores da posição. Quer dizer, o que há, gente? O fato dele mudar de clube, ou receber uma oferta, de ficar livre. Quer dizer, sabe qual é o problema? As pessoas acho que gostam tanto dele que ficam com raiva, porque sabem que ele vai sair. Então você projeta uma raiva, você projeta, sabe? Mas isso é insano. Se vocês controlassem os políticos, como vocês controlam os técnicos e os jogadores, esse país seria bem melhor. Dentro de campo, o time foi para cima. Copete perdeu um gol incrível e o goleiro Marcos fez um milagre. O Atlético teve uma boa chance na lambança de Lucas Veríssimo e Vanderlei. O árbitro marcou o recuo de bola e na cobrança a bola bateu na barreira. Pouco depois, Lucas Lima bateu escanteio e Ricardo Oliveira desviou de cabeça para fazer Santos 1-0. O Dragão ainda acertou a trave de Vanderlei antes do intervalo. Segundo tempo, o Santos começou pressionando. Jean Mota acertou a trave. Ricardo Oliveira chutou forte, mas Marcos defendeu. Uma vitória que não deu fim aos protestos, mas quem sabe traga um pouco mais de paz à Vila Belmiro, até o clássico com o São Paulo. Foi um resultado expressivo pela pressão que estava em cima de todo mundo, uma coisa ridícula que só acontece no futebol brasileiro. Eu cheguei até a pensar em sair por minha conta, não por conta de demissão, se queria me demitir ou não ouvi nada, o presidente falou, reuniu, uma palhaçada, um negócio, um circo. Tem que começar a pensar na minha parada como técnico, mas eu não tenho ainda a capacidade de viver sem essa emoção. Então, eu prefiro sofrer, preciso passar por esse tipo de coisa que nós estamos passando, do que ficar assistindo televisão em casa. Então, é isso, cara. Ainda tenho forças para seguir. Sensacional, Levir Coupe. Eu sou fã do treinador, como treinador, e sou fã também da pessoa dele. As entrevistas são sensacionais. Eu vivo dizendo isso, mas é uma entrevista melhor que a outra. Tamanha sinceridade, tamanha leveza, tamanha convicção. E ele falou uma coisa, falava que eu vivo falando aqui, sabe? Se
se o país fosse controlado, fosse observado, fosse criticado pelas pessoas, fiscalizado pelas pessoas, como se faz com o futebol, com o técnico, com os jogadores, perde uma partida ou empata uma, já tem gente no aeroporto cobrando. O país seria a Dinamarca, o Brasil seria a Dinamarca. Não é possível. O país vive o caos, eu vivo dizendo isso aqui. E eu não ouço um barulho. Eu não ouço uma revolta. Não ouço panela, não ouço reclamar, não ouço nada. Todo mundo conivente, sabe, assistindo passivamente o caos. Pintam e bordam e nada, absolutamente nada acontece. E aí você vê no futebol, o time pisou ali na zona de rebaixamento, ou chegou perto, no caso do Fluminense nem tinha chegado, estava uma posição acima, já tinha lá gente cobrando o técnico, cobrando o presidente. Gente, imagina se houvesse essa cobrança no país, como que o país seria melhor. Olha, independentemente de qualquer coisa, o Santos não jogou tão bem contra o Atlético Goianiense. O Levir Coupe ficou dando um sinal de humildade e explicando por que ficou, porque ele não precisa disso, Flávio. Ele não precisa mesmo. Se não fosse a adrenalina que o futebol proporciona, talvez ele já tivesse pendurado, a chuteira não, né? Pendurado o quê? O colete? Acho que sim. O Levir morou muito tempo no Japão, então ele conviveu com educação. Porque o povo brasileiro é extremamente mal educado em todos os sentidos. Sim. Né? Mal educado culturalmente, mal educado como pessoa de um modo... Estou falando de um modo geral. Há exceções, é claro. Dona Ana Marques, que está nos assistindo, é uma pessoa querida, educadíssima. Mas normalmente, né? Povo grosseiro, mal educado. Quando você chega no futebol... Aí tem as torcidas uniformizadas que são bancadas, isso aí tem tudo a ver com política, né? Ano eleitoral, essas torcidas se vendem e aí a função delas é fazer esse esquema. E um bando de drogados, vagabundos e tal. Então tem todo esse clima. O Muricy Ramalho uma vez falou num programa aqui na Gazeta que quando você ganha um jogo de futebol no Brasil, você não comemora, você sente alívio. Uhum. Por que aí entra aí eu já citei, né? Os bandos uniformizados e tem os trouxas, aqueles que são absolutamente frustrados, pessoas fracassadas, e aí elas vão pegar todos os fracassos e frustrações e levam para um campo de futebol. Projeta, né? No Isso, futebol. Então eles levam porque eles querem que o time deles seja o que eles não tiveram capacidade de ser. E aí o cara quer descontar no jogador de futebol, em tudo aquilo que está acontecendo, as frustrações dele. Então você tem os marginais, você tem os que são vendidos e você tem esses frustrados. E aí dá nisso. Então o futebol virou uma coisa, uma pressão absurda, um negócio completamente fora do padrão, perdeu-se o sentido de diversão da coisa, e aí acontece esse tipo de coisa. O Santos não está jogando nada, está com mais ponto do que bola. Isso sem dúvida. Mas não tem nada a ver com esse bando aí. Isso aí é esquema, não é gente séria. E você que é sério, não se deixa influenciar por esse tipo de coisa. Não é coisa de gente séria, é coisa de bandido, coisa de marginal, coisa de drogado. Tem um monte de situações ali que são basicamente essas torcidas uniformizadas. Até porque, se o Santos estivesse lutando para não cair, nem que tivesse. Tá ali. Um bando de vagabundos foi receber o time da Ponte Preta, depois perdeu o Chapecoense, bateram no jogador e eles só estão perdendo agora. E se eu fosse jogador, estou falando da Ponte Preta, se eu fosse jogador, fosse agredido no meu trabalho, ou eu saía, ou eu entregava. Mais ou menos o que fez o Michel Bastos no São Paulo. Dane-se, entendeu? Eu não estou, não trabalho, é um trabalho. Teve um no Corinthians também foi embora. Quem foi? Foi o Williams. Eu largo, dane-se, vai se ferrar. Bom, e vote na nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber se você aí de casa acha que o Corinthians vai sentir a pressão de Palmeiras e Santos e vai perder o título. O pessoal tá gorando o Coringão, hein? Brincadeira, Celso Cardoso, foi você que inventou essa enquete. Eu não, imagina. Aliás, eu me abstenho não faça isso. Essa enquete está muito boa. O Corinthians vai sentir a pressão aí, tá tremendo na reta final, gente, perde o título, já pensou? Eu ouço isso, contra o Grêmio. Porque o Corinthians vai enfrentar o Grêmio e vai perder a liderança. Contra o Palmeiras. Mas jogou mal pra caramba. Mas ganhou o jogo. Lá de trás. Aí vem o Palmeiras. Lá ganhou no Allianz Parque. Quer dizer, o Corinthians não está jogando bem, mas eu acho que ele está, está organizado. Para mim não perde, não. Flá, sente a pressão e perde o título? Se ele perder, os outros perdem também. Então, ele ganhou o título. Todo mundo perde. Tudo ruim. Então, ele saiu da casinha do primeiro turno e ganhou o título.
Bom, será que o Corinthians vai tremer na reta final do campeonato? Aproveitando o embalo da nossa enquete, o repórter Vinícius Rodrigues saiu às ruas de São Paulo para saber a opinião do povão. Confira aí. A corrida pelo título brasileiro de 2017 está cada vez mais acirrada, com os tropeços do Corinthians e o crescimento dos rivais. O Timão olha no retrovisor e vê dois adversários se aproximando: o Palmeiras e o Santos. Mas será que o Corinthians se sustenta no lugar mais alto ou vai sentir a pressão e cair? Eu acho que não, né? Porque apesar que no Brasil nada é confiável, né? Tanto é que eu não confio nem na minha sombra, que na escuridão ela me abandona, eu vou confiar em quê? Então eu não sei quem está manipulando, não sei como é a manipulação. Quanto mais alto, maior a queda, né? É, isso aí. Esta fera, galera! Para que ele perda! Para que ele perda! Para que ele perda! É, eu quero que ele perda mesmo, para deixar de ser besta. Eu acredito que os meninos da Vila vai levar isso aí. Você acha mesmo? Sem dúvida. Por quê? Porque eles são time de chegada, né? Por isso, né? Quando chega na hora, relaxa. Ah, o Corinthians sempre tem essas quedas aí de altas e baixas, né? Mas estamos indo aí, né? E os adversários estão chegando. Sofredor, né? Você tá ligado, né? Que sempre cai, sempre sobe, mas vamos aí. O Corinthians ele pode ganhar um, perder outro, ganhar um, perder outro. Falta 8 jogos. Então não tem jeito. Os outros também vão perder, né? Uhum. O Palmeiras ganhou outro que ele pegou o misto. Ganhou o misto do Grêmio ontem. Aquele Renato não quis se desmoralizar, botou o time nisso. Mesmo assim, essa diferença é muito difícil de mudar, mas vamos dar uma pressãozinha até o final, mas acho que o Corinthians se mantém. Então, a qualidade do elenco não tem que questionar, não. Você acha que o Corinthians perde esse título ou não? Não. Não perde o título? Aí tá falado. O cara falou rápido, mas foi objetivo. O Corinthians perde esse título pro Palmeiras e pro Santos ou não, mamãe? Perde nada, o Palmeiras tem Mundial também. O quê? Não entendi. Palmeiras tem Mundial? É ironia, pô. Ah, foi ironia, cara. Ele foi irônico, ele falou: ah, o Corinthians perde o campeonato e o Palmeiras tem Mundial. Ou seja, ele acredita que o Corinthians não vai perder o título e o Palmeiras não tem Mundial. Olha o Corinthians. E o Santos? O Santos vai subir e vai ganhar, campeão. Também. Não acredito. Tá bom. Não acredito. Tá bom, obrigado, meu amigo. Se perder, é manipulação. Se perder, é manipulação? É manipulação. E você acha que tem manipulação na história? Eu acredito que sim. O que tem de sério no Brasil? No Pacaembu, a festa foi de São Paulo. Com a presença de pouco mais de 32 mil torcedores, o tricolor venceu o Flamengo por 2-0 e se afastou da zona de rebaixamento. Veja os gols. Feito o levantamento, olha o toque de cabeça. Gol do São Paulo. Ele estava num jejum danado. Mas agora desandou a fazer gol o argentino Lucas Prato. E o São Paulo abre o placar. São Paulo 1, Flamengo 0. Deu certo o lançamento para o Cueva. Ainda o Cueva, o cruzamento, toque de cabeça. Aos 40 minutos, o segundo gol do São Paulo. São Paulo 2, Flamengo 0. Flávio, foi uma vitória depois do jogo, né, no vestiário. Cheguei até a perguntar pro Dorival se era uma vitória que permitia respirar aliviado. E ele disse que não. Porque o São Paulo é muito irregular, é capaz de um jogo bom, sim, como o de ontem, e ser tão apático quanto o jogo contra o Fluminense na semana passada. E agora tem o Santos pela frente. Exato, que ele espera que o time mantenha essa mesma vibração, esse mesmo espírito. Foi uma vitória importante, o São Paulo não jogou mal, mas também não foi nenhuma maravilha.
é que o Flamengo teve a posse de bola, mas foi incompetente demais para criar oportunidades. Quando criou, o Sidão estava bem e o São Paulo aproveitou as chances que teve. Então foi uma vitória realmente para dar um pouco mais de tranquilidade. São 4 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. Algo que pode, não significa muito dependendo do que acontecer na partida contra o Santos. Mas o São Paulo, pela primeira vez, desde que assumiu o Dorival, vive um certo conforto na tabela de classificação. É exatamente o trabalho do Dorival. E o Hernanes, que a gente tem que chamar atenção, porque o Hernanes, ele com as bolas paradas dele, agora fez esse golaço de cabeça. Perfeição, né? Mas ele resolveu, ele mudou toda a situação. E o Dorival, competência do Dorival, alinhou um time que estava com problemas, vários jogadores gordos que ele colocou em forma, inclusive o Jusilei. E com isso o time de São Paulo ganha uma cara de time. Claro que ainda está longe de ser alguma coisa que você possa, nossa, que time e tal. Está tentando fazer o possível para fugir da zona de rebaixamento, que é o que o São Paulo nos últimos tempos tem pleiteado. Ano passado o Campeonato Brasileiro foi a mesma coisa. Mas isso é um problema estrutural bem maior. O Dorival está fazendo a parte dele. Flá, a gente tem o vestiário do São Paulo para o torcedor acompanhar aí. Vamos ver como foi após o jogo. Eu tenho uma equipe ainda oscilante. Nós nunca sabemos o que possa acontecer. É natural que nós estejamos trabalhando, preocupados e atentos em todos os detalhes possíveis. Agora, você sabe muito bem, as equipes oscilam. A grande maioria das equipes estão oscilando. Nós pegamos a pontuação desde o dia que eu cheguei no São Paulo para frente. A nossa equipe tem a 6ª campanha do campeonato. O que eu não quero é que aconteça o que aconteceu com o Fluminense no Rio. Uma partida muito abaixo para uma equipe que pode produzir dentro do que produziu aí há uma semana atrás e agora de novo. Qual é a explicação? Nem o treinador sabe. Beleza, é isso aí, beleza. Agora então confira como está a classificação do Brasileirão. Vale lembrar que Botafogo e Coringão jogam nesta noite. Tudo poderá mudar. O Timão segue na liderança com 59 pontos. Palmeiras e Santos, 53. E o Grêmio, com 50, completam o G4. O Cruzeiro é o 5º colocado com 47 pontos. Flamengo, 46. Já era, né? Flamengo já era. Botafogo, 44. Estariam na Libertadores caso o campeonato tivesse terminado. O Vasco tem 43 pontos. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, 41. Aí, com 38 pontos, estão Chapecoense, Bahia e Fluminense. O São Paulo está na 14ª posição com 37 pontos. Sport, 35, Avaí, 34. Vitória, primeiro time na zona, 33 pontos. Ponte e Coritiba, 32. E o Atlético Goianiense, lanterninha, foi só a gente elogiar, Celso Cardoso Pé de Gelo comentar, manteve 26 pontos. Vamos gente, semana passada 26 respeitar. E hoje 26. Vamos respeitar? Estou respeitando, não estou então, falando. Pronto. Você é maravilhoso. Esse campeonato está cheio de altos e baixos. É como a vida. É como a vida, exatamente. A vida em 90 minutos. Não, pelo amor de Deus, se a nossa vida ficar desse nível aí, não tá morto, pô. Não, que isso. Minha vida não tá assim não, pô, louco, graças a Deus. A vida desse alto então, você é o Corinthians. A gente não, nós somos, que é isso, gente, pelo amor de Deus. É louco. Avaí, a gente tá rebolando pra sair da zona do rebaixamento. Não, a pessoa em casa falou, tá louco? Que é isso? Tá louco? Tá muito baixo o nível, não, pra cima. Série B, na 31ª rodada, sem mudanças no G4. O Internacional venceu o Criciúma, América Mineiro e Paraná empataram e o Ceará também mantém a igualdade contra o Figueirense. Veja os gols. O Internacional segue a passos largos rumo à classificação para a elite do futebol brasileiro. Contra o Criciúma, o time gaúcho vencia por 2-0 com apenas 15 minutos de jogo, graças aos gols de Michael Silva contra e Vitor Cuesta. Mas o que poderia ser uma goleada se transformou em sufoco. O Tigre conseguiu o empate com Edson Borges e Silvinho. As alterações de Guto Ferreira deram certo e aos 38 da etapa final, Camilo fez ótimo lançamento para Carlos chutar na saída do goleiro e garantir mais 3 pontos ao time gaúcho. Com a vitória, o Inter segue líder isolado com 61 pontos. No confronto direto dentro do G4, o América Mineiro recebeu o Paraná e as equipes apenas empataram, com um pênalti para cada lado, 1-1. O resultado manteve o América como vice-líder do campeonato e o Paraná como 4º colocado, com 53 pontos. No terceiro lugar está o Ceará, que também empatou na rodada.
Jogando contra o Figueirense, o Vozão saiu atrás no placar. Mas com apenas 5 minutos de jogo, já chegava a igualdade com Lima. No segundo tempo, Dudu Vieira marcou o segundo dele na partida e colocou o Figueira novamente na frente, 2-1. Já no último lance, o Ceará arrancou o empate com Pio, cobrando falta. Final 2-2. Agora o Vozão tem 55 pontos na Série B, apenas um a menos que o América Mineiro. Bom, o City abriu 5 pontos de vantagem e eu faço... Você que gosta de futebol, veja o Manchester City jogar. É impressionante. Esse cara, chamado Pep Guardiola, é alguma coisa de extraordinário. Conviver com um cara desse. Sabe quem gosta de futebol, quem quer ver uma coisa bem feita, bem jogada, é a perfeição tática. É um negócio impressionante. O primeiro ano dele foi razoável. Ele transformou o time do City. É outro mundo. Não parece mais nem parece ser futebol inglês. É um negócio sensacional. Abriu já 5 pontos sobre o United do Zé Mourinho. E no caso do jogo lá do Paris Saint-Germain em Marseille, é um clássico tremendo. Foi um jogo tenso. O Saint-Germain jogou mal, pela primeira vez jogou mal com o Neymar em campo. Teve um momento lá que ele foi bater no escanteio, jogaram tudo nele, né? Jogaram chinelo, jogaram sanduíche, jogaram refrigerante. E ele até reclamou sobre isso. Um momento brasileiro, varziano, né? Marseille é meio várzea mesmo. Marseille é varziano, sim. Então não foi nenhuma surpresa. E acabou sendo expulso de campo, que é uma besteira. Não pode ser expulso. Não, é bobeira. Mas ele entrou naquela de... Sabe, ficou... Mas apanhou muito, sabe? Mas tem que ser esperto, né? Tem que ser mais malandro, né? O Rei Pelé, que faz aniversário hoje, nessa altura, ele revertia o processo. Ele fazia o cara... Ele dava, até detonava o cara, mas o cara... acabava sendo expulso, né? Mas precisa dar e aí o Cavani que saiu por cima, né? Porque resolveu, e aí falou, bom, tá bom, ele não tá aqui, mas o Neymar precisa ser mais esperto com relação a isso. Ele é muito competitivo e ele acaba sendo influenciado no jogo. Besteira. Não aconteceu nada e tal, mas é besteira. Não precisa isso. Aprenda, veja, converse com o Pelé. Pelé, além de ser uma mistura de Messi com Cristiano Ronaldo, ele ainda era mau e esperto. Então, quer dizer, ele batia nos caras, ainda parecia que os caras tinham batido nele, enfim... Se bem que Pelé é outro patamar, né? Mas, enfim, é bom o Neymar ficar um pouco mais esperto com esse tipo de expulsão. São bestas. E tem que ter humildade de querer aprender, por exemplo, com o mito Pelé. Com o Pelé ele quer aprender fácil. Né? Com certeza. Você já falou. Para mim, ele já falou umas 10 vezes. Isso sem dúvida. Bom... Aliás, falando do Pelé, que a gente falou rapidinho, a gente vai mostrar no final do programa também um VTzinho especial do aniversário do Rei. Lá no site gazetesportiva.com tem uma galeria de fotos mostrando toda a vida dele. Linda, a casa onde ele nasceu, ele novinho, ele na escola, toda a trajetória do Rei. Espetacular, galeria de fotos, cobertura do aniversário do Rei Pelé, do mito, 77 anos. Hoje eu ouvi uma pessoa falar, um ouvinte, e ele foi brilhante. Ele falou assim, hoje é o Natal do futebol brasileiro. Porque é o dia que nasceu o nosso... Né? Gente, eu falo isso toda hora. O Pelé é muito mais conhecido do que o Brasil. Muito mais. Vai a qualquer lugar do mundo, ou qualquer ilhazinha, fala Brasil, o cara vai ficar meio assim. Fala Pelé pra você ver. Estou falando isso de mais de 60 países, mais de, 150 cidades que eu passei. Em todas o Pelé era conhecido. O Brasil não. Festa brasileira no Mundial Sub-17. No último domingo, a nossa seleção venceu a Alemanha por 2-1. O Brasil saiu atrás no placar e de virada, com gols de Everton e Paulinho, avançou na competição. Na semifinal, o time encara a Inglaterra na próxima quarta, às 9h30 da manhã. Festa brasileira no Mundial Sub-17. No último domingo, a nossa seleção venceu a Alemanha por 2-1. O Brasil saiu atrás no placar e de virada, com gols de Everton e Paulinho, avançou na competição. Na semifinal, o time encara a Inglaterra na próxima quarta, às 9h30 da manhã. Muito bem, e agora nós vamos falar do Melhor do Mundo, da votação do Melhor do Mundo que nós tivemos hoje. Prêmio maravilhoso. Mas eu vou falar já disso. Antes eu quero convidar você para continuar votando na nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Põe a arte, João Batista. Olha só, nós queremos saber se você aí de casa acha que o Corinthians vai sentir a pressão de Palmeiras e Santos ali na cola. E vai perder o título. Então não é só que o Corinthians vai sentir a pressão. Se o Corinthians vai sentir a pressão e perder o título. Aí é demais da conta, tá bom? É querer gorar muito o Coringão.
tá bom? Mas se o Palmeiras ganhar, eu também não vou ficar triste, porque eu vou ficar triste sim, porque o Corinthians fez uma campanha maravilhosa no primeiro turno. Acompanha a Gazeta Esportiva. Teu marido é corintiano, né? Hã? Teu marido é corintiano, né? Não. Acho que é. Ele diz que não, mas ele é sim. Ele é. Bom, acompanha a Gazeta Esportiva nas redes sociais, tem o nosso Twitter, tem o nosso Facebook, tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso Instagram que tá bombando. E a partir de amanhã eu vou anunciar para vocês como que você pode receber as nossas notícias todo dia de manhã, as 4, 5 notícias mais importantes ali, ó, no seu celular. Você acordou, pá, você já recebeu, tá bom? Pelo Facebook, você vai se inscrever na nossa página do site gazetesportiva.com, certo? Beleza? E hora de falar do líder Corinthians, que daqui a pouquinho, 8 horas, enfrenta o Botafogo no Engenhão, precisando de uma vitória, não, mas precisando de uma vitória para aumentar aí a diferença do Palmeiras e do Santos, que no momento agora, imediatamente, 6 pontos. O repórter Osmar Garrafa acompanhou o último treino do Timão, antes do embarque para o Rio de Janeiro. Veja aí. Na liderança do campeonato, à frente dos rivais Grêmio, Palmeiras e Santos, e restando 9 rodadas para o fim do Brasileiro, o técnico Fábio Carille não quer fazer contas do que o Corinthians realmente precisa para conquistar o título. Para ele, a matemática continua sendo a de pensar no próximo jogo. Desde o começo não foi assim. Eu cheguei para o grupo de jogadores em janeiro e perguntei, vamos criar metas a cada 3 jogos ou vamos falar de jogo a jogo? E foi uma ideia do grupo, vamos falar de jogo a jogo, e é assim que a gente tem que fazer. Todo jogo é uma decisão, se tratando de campeonato brasileiro. Cada rodada te mostra alguma coisa, ainda mais nessa reta final de competição, agora que afunilou mesmo. Hoje à noite, contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o Corinthians deve ter a mesma formação da última partida. Fábio Carille tem se utilizado da estratégia de mudar o menos possível a equipe. E por isso tem sido chamado de teimoso por parte da torcida, que pela queda de rendimento sonha com mudanças no time titular. Eu sigo as minhas convicções, respeito todo mundo, mas são jogadores que muitos deles ninguém acreditavam no começo, que também deu uma resposta. Não sou de desistir de jogador. A partida dessa noite vai marcar um encontro entre técnicos da nova geração. E Carille não poupa elogios a Jair Ventura. Jair é já mostrou excelente profissional que é, chegando numa decisão aí contra o Grêmio de Libertadores, jogando de igual para igual, né? Um time que compete demais, com muita organização. Tem 2 técnicos aí que eu tenho conversado bastante, que é o Jair e que é o Zé Ricardo, e que eu quero estreitar cada vez mais essa amizade, para o crescimento nosso, para o crescimento do futebol. O que eu vejo um pouquinho assim de longe, que há um certo distanciamento entre os profissionais. Coisa que eu não vejo lá na Europa, com reuniões que fazem aí 2, 3 vezes por ano para discutir sobre futebol, sobre treinamento. Eu ainda vejo nós aqui, eu faço isso, não posso mostrar isso. Eu acho que a gente sai perdendo, a gente não pode ser assim. Isso quando, né, o treinador sabe que um está lá com mau resultado tal, e liga para o presidente se oferecendo. Foi engraçado que o Osório, quando ele estava aqui, eu fiquei muito próximo dele, né? Um cara espetacular, aprendi muito com ele. E ele ficava assustado quando ele não podia ir ver o treino do outro, quando não podia ir no estádio do outro. Ele achava isso um negócio tão pequeno, né? Tão medíocre. E é legal que seja assim. E há uma ligação entre o Zé Ricardo, o Jairzinho e o Carille, que é o coaching. É o mesmo coaching dos 3, que é o René Simões. Olha que legal. Então, é claro que são coisas diferentes, o tratamento é diferente, mas a filosofia, a ideia, a busca, é uma coisa inteligente, você ter alguém que pode ser um mentor, mas no caso é um coach, realmente, o trabalho de coach que o René faz, e isso cria uma certa... As ideias, o coach, ele respeita a ideia da pessoa que chama-se coach, né? Respeita a ideia da pessoa. Mas, de uma certa forma, você nota que é uma orientação profissional que poucos profissionais se dão ao trabalho de ter. E os 3, com filosofias muito parecidas, têm tem uma linha de orientação. Cada um no seu estilo, cada um no seu perfil. Preservando a individualidade. E isso reserva, isso cria esse tipo de coisa. Temos que trocar ideia. Aliás, tem um grupo de jornalistas que também está começando a providenciar algumas centrais de estudo sobre discutir-se mais futebol.
Nós, jornalistas, agora estou entrando no nosso lado, nós vivemos muito de fofoquinha. Não se discute futebol. E os treinadores de bom nível, eles falam muito disso e eles têm razão. Como é que funciona? E muita gente acha que é chato discutir tática. Então, tem que discutir o futebol como um jogo, como uma diversão, como um esporte, como um espetáculo e a tática do jogo. Agora, o bom é o quê? O cara vai cair, aí o outro que vai entrar, especular. Isso não significa. Você não precisa de jornalista para fazer isso. A gente aqui faz isso e o mestre Alberto Helena Júnior é um dos poucos jornalistas que eu vejo falar sobre tática, falar sobre esquema, falar sobre isso também. Tem que discutir como o espetáculo, coisa como mais todo, o contexto de tudo. Se você viver da fofoquinha... Não na fofoca. Não na polêmica. Ele não faz fofoca. Para fazer isso, você não precisa de jornalista. E esses jornalistas tiveram, parabéns a eles, até estou dando publicamente os parabéns, eles perceberam que o próprio jornalista está perdendo espaço. Para fazer fofoca... Para torcedor, né? Porque para você fazer fofoca, você não precisa de jornalista. Para fazer piada, você não precisa de jornalista. O patrão vai falar assim, por que eu estou pagando esse cara? Eu tenho um amigo que é engraçadinho, que também não entende nada de futebol e fica falando. Então a nossa profissão é uma profissão muito curiosa. No futebol, muita gente discute futebol e não entende nada de futebol. Vive de futebol, trabalha muitos anos no futebol e não entende nada de futebol. Não entende nada de regra, não entende nada de tática, não estuda o esporte, não preserva o espetáculo. Eu acho que é legal, né, quando os treinadores fazem isso, e acho que a gente deveria começar a pensar nisso também. Agora, sobre o Corinthians, acho que vai forte contra o Botafogo. O Corinthians foi pressionado em outras vezes. Também teve diferença de 3, 4, 6 pontos. E deu conta do recado. Claro que uma derrota lá no Rio é normal. Mas o Corinthians perde pouco. É normal, mas os corintianos vão ficar mais tensos ainda. Eu estou encontrando os corintianos, eles estão tensos. Ele falou uma coisa legal outro dia, ele falou assim, eu entendo que o torcedor fique nervoso. É isso aí. Porque ele está de fora, quem está dentro sabe que... Nossa, eu queria que a Ponte tivesse 6 pontos na zona do rebaixamento. Seria ótimo. Agora a gente vai conferir a provável escalação do Botafogo. Pode por aí, João. Gatito Fernandes, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabelo e Vitor Luiz. Rodrigo Lindoso e Matheus Fernandes, Bruno Silva, João Paulo e Rodrigo Pimpão. Brenner, técnico Jair Ventura. Tá certo. E como é que o Timão deve entrar em campo, hein? Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana. Gabriel e Maicon. Jadson, Rodriguinho e Romero. Jô, técnico Fábio Carilli. Agora que começava a parte bonita da música. Bom, o destaque de hoje do site gazetesportiva.com, sabe de onde vem? Vem lá de Londres, na cerimônia organizada pela FIFA para eleger os melhores da temporada. A estrela do mito português Cristiano Ronaldo brilhou de novo e ele foi eleito pela 5ª vez the best of the world, o melhor jogador do mundo. O atleta do Real Madrid igualou a marca do grande rival do Barcelona, Lionel Messi, que também já foi eleito 5 vezes como o melhor do mundo. Ou seja, há 10 anos eles dominam, esses dois dominam o prêmio, né? Além de Messi, o português venceu a concorrência que tinha também o craque Neymar do Paris Saint-Germain. Acesse o site gazetesportiva.com e confira todos os detalhes. E aí, concordou? O Cristiano Ronaldo ele serve como uma referência. Eu vou explicar por quê. O Messi começou a dominar a premiação e ele sempre ficava em segundo. Ele ganhou o primeiro prêmio, né, antes do Messi, aí depois ele viu o Messi ganhar 1, 2, 3, 4 vezes. E nunca aconteceu de um domínio tão grande, polarizado em 2 jogadores. Então, muitas vezes eu via o semblante do Cristiano Ronaldo na premiação, ganhou o Messi de novo. Pela 2ª vez, Messi. 3ª vez, Messi. 4ª vez, Messi. Parecia, ele ficava com aquela... Eu não vou ganhar nunca mais por causa desse argentino que surgiu na face da terra. É verdade. E, de repente, ele começou... Ele não desanimou, continuou jogando... Determinação. E, poxa, é como se ele estivesse perdendo um jogo de 4-1... Depois de 5-2 e conseguisse empatar. 6 pontos de desvantagem. Pois é. É uma façanha o que conseguiu o Cristiano Ronaldo. Ele trabalhou ainda mais duro, né, Flávio? O Cristiano Ronaldo, olha só, gente, o Cristiano Ronaldo não é um cara genial. Não. Ele é um cara obstinado. Sim. Isso aí. Genial é o Messi, genial é o Neymar. O Cristiano, ele é um cara obstinado. Muito bem. Eu quero que vocês apontem, você pode pensar, falar amanhã, se for o caso, você em casa...
Que atleta de qualquer esporte conseguiu ficar 10 anos em evidência? Isso aí. Faz 10 anos que o Cristiano Ronaldo está em evidência, sem ser gênio. Sem ser gênio. Porque se você é genial, você faz uma coisa ou outra. Lembra, é só puxar. Ronaldinho Gaúcho, jogava muito mais que ele. O fenômeno 2, 3 anos, fenômeno. Coitado, se machucou, mas também 2, 3 anos. Zidane, 2, 3 anos. E por aí vai. Você não consegue. Kaká uma vez. E nos outros esportes, vê no tênis, alguém ficou 10 anos em evidência, é difícil. Agora o Nadal e mais o Federer, né? Também tá, mas é muito raro. O Guga, maravilhoso, 2, 3 anos. Não consegue, é muito difícil. Ou seja, é um cara para você reverenciar, né? Para você ver que só talento não dá no futebol. Precisa de talento, trabalho, determinação. Isso qualquer setor de atividade. Né? Mas o cara verdade. que não tem o talento e faz isso tudo por obstinação é impressionante. É demais. Voltamos a falar do São Paulo, que venceu o Flamengo, uma vitória consistente, 2-0, e conseguiu, pelo menos por enquanto, sair da zona, se afastar da zona de rebaixamento. O repórter Osmar Garrafa, que hoje está organizando um churrasco babado, nossa, mandou foto das carnes agora no nosso grupo do WhatsApp. E esteve no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. É isso, Michele. Aconteceu hoje à tarde aqui no CCT da Barra Funda a reapresentação dos jogadores do São Paulo depois da boa vitória de ontem contra o Flamengo. Resultado que deixa o São Paulo mais confiante em se afastar da zona de rebaixamento. No gramado hoje, realizando o trabalho com bola, apenas aqueles que não atuaram os 90 minutos. O São Paulo, com a vitória frente ao Flamengo, chegou a 37 pontos, é o 14º colocado na classificação geral, está a 1 ponto da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mais a 4 da zona de rebaixamento. Ontem, ainda em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior fez questão de elogiar um dos melhores jogadores em campo. O meia, Jusilei, que entrou para dar maior sustentabilidade à equipe. Isso acabou acontecendo na vitória importante de ontem contra o Flamengo. Isso é o Jusilei. Um jogador dinâmico, com uma forte pegada, tomando conta do meio-campo. E foi isso que nos fez escalá-lo novamente, porque eu conversei muito com ele durante todo esse período, cobrava muito a volta dessa intensidade, sempre vi isso no Jusilei, não estava cobrando algo que não existisse, e ele percebeu que estava realmente necessitando, trabalhou muito forte, buscou novamente seu espaço. Tá aí, o jogador é quem se escala, o jogador é quem ocupa a posição. Que treinador seria louco de tirar um jogador como o Jusilei produzindo dentro do que ele está produzindo. A atividade de hoje foi aberta à imprensa, mas nenhum jogador concedeu entrevista coletiva. Amanhã pela manhã o time volta a treinar aqui no CCT da Barra Funda, já se preparando para o clássico contra o Santos. Partida marcada para sábado às 5 da tarde no estádio do Pacaembu. Para esta partida, Dorival Júnior vai contar com força máxima, salvo algum problema. No decorrer dessa semana, os jogadores que estavam pendurados ontem, nenhum deles recebeu o 3º cartão amarelo. O maior desafio do São Paulo, claro, além de somar pontos na sequência do campeonato, é tentar uma série de 2 vitórias consecutivas. Isso aconteceu uma única vez no Campeonato Brasileiro, na rodada 2 e rodada 3, quando São Paulo venceu a equipe do Avaí e o clássico contra o Palmeiras. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Show! Então, vamos para o resultado da nossa enquete? A pergunta de hoje era para gorar o Corinthians. Alguém que fez essa enquete querendo gorar o Coringão. Vai sentir a pressão, o timão de Palmeiras e Santos que estão na cola e vai perder o título? Ah, para! O pessoal disse que sim, sacanagem. 61% dos votos. Isso chateia muito a minha avó. Isso chateia demais a minha avó. Ela fica mal. Quando chego em casa, ela vem reclamar. Aí eu falo que foi você. Não foi realmente ideia do Celso. Gente, antes da gente terminar o programa, quarta-feira, Flávio Prado está de volta, Celso Cardoso seguindo no Jornal da Gazeta. Você sabe que hoje é aniversário de 77 anos do mito do Rei Pelé. Neste 23 de outubro, o Gazeta Esportiva se despede fazendo uma homenagem ao rei do futebol. Entre tantas tabelinhas de sucesso nos gramados, ele cantou em 1969 com Elis Regina uma música. A gente encerra hoje. Vai lá. Outro dia me pegaram de surpresa, me deram um violão, me fizeram eu cantar. Eu todo desajeitado,
cantando tudo errado.